Deu? Meus amigos e amigas, meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos cumprimento nesse dia de sábado, véspera da Páscoa, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e agradeço aqueles que sintonizarem este vídeo. Eu sou o velho do Rio Jacuí, como todos já me conhecem, aqueles que acompanham meus vídeos. Eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que deixe seu like, seu joinha e que compartilhe com seus amigos. Eu hoje pensei comigo mesmo, eu não posso deixar passar esta data que é tão importante para toda a humanidade, para todos os cristãos, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, inicialmente, eu quero desejar a todos aqueles que me acompanham nos meus vídeos uma feliz e abençoada Páscoa, que ela seja para todos vocês um momento de repensar a vida, um momento de revisar tudo aquilo que a gente vem fazendo e viver uma verdadeira Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos estejam com saúde, que todos estejam unidos, que todos estejam em harmonia com seus familiares, com seus filhos, com seus netos, com todo o seu círculo de amizade, e que nós possamos viver amanhã, que é o domingo de Páscoa, é o dia em que a gente procura comemorar a vitória de Cristo sobre a morte, porque Cristo se entregou para nós, sofrendo todo aquele sofrimento que todos vocês conhecem, que ele passou desde o início da sua crucificação, e depois veio aquele momento do domingo em que Maria Madalena e mulheres que seguiam a Jesus foram ao sepulcro de Jesus e encontraram o túmulo vazio, e um anjo que havia retirado a pedra do túmulo informou a elas que não se achava mais entre os mortos aquele a quem Deus havia ressuscitado, e que ele os precederia até a Galileia, e que ele seria visto por todos. Porém, a Páscoa, nós vivemos hoje uma realidade em que aquele sofrimento que Jesus enfrentou, na hora que Pôncio Pilatos condenou Jesus e entregou para ele ser crucificado, e que os soldados e os anciões do povo e o povo que ali estava naquele momento despiram Jesus, vestiram nele uma túnica vermelha, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça e colocaram um cajado na sua mão para transformar ele num rei. E vedaram seus olhos, então começaram a desferir bofetadas em Jesus, a cuspir no rosto de Jesus, a bater com aquele caniço na cabeça de Jesus, e a coroa de espinho então feria a cabeça de Jesus, e o seu rosto se desfigurou em sangue. Eles batiam em Jesus e diziam: profetiza, dizem, quem te bateu? E depois levaram Jesus para ser crucificado. E Jesus, na cruz, entre dois ladrões, orava e dizia a Deus: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Todos nós sabemos que aquele sofrimento que Jesus enfrentou na sua morte e crucificação é o peso dos nossos pecados, desde Adão e Eva até os dias de hoje. E enquanto existir mundo, enquanto existir o planeta Terra, enquanto existir a humanidade aqui na Terra, os pecados se multiplicam. Inclusive, o ser humano evoluiu muito no sentido tecnológico, científico, chegamos a ter a inteligência artificial, chegamos até a Lua e descobrimos ferramentas importantes para construir um mundo justo, humano e cristão. Porém, existem os dois lados. Essas ferramentas usadas hoje causam muita dor, muito sofrimento. Eu acredito que Jesus hoje ainda continua sendo
atacado, agredido, humilhado, esbofeteado, porque quando nós discriminamos as pessoas por causa de serem pessoas trans, ou que chamamos de LGBTQIA+, quando nós desprezamos essas pessoas, quando nós humilhamos essas pessoas, quando nós queremos que eles sejam considerados seres não humanos, não pessoas, e quando nós atacamos as pessoas que querem ter um pedaço de terra para plantar, que são esses do movimento do MST, quando nós discriminamos uma pessoa pela cor da pele, quando nós não reconhecemos o direito das pessoas de ter um lar, uma casinha para morar, de ter um emprego, de ter uma renda, quando nós dissemos que tem que acabar com os programas sociais, que tem muitas pessoas que se recusam a trabalhar, a produzir, porque se acomodam, quando nós se posicionamos contra a ciência, contra a medicina, quando nós atacamos o meio ambiente, quando nós botamos fogo nas florestas, matamos os animais, quando nós abandonamos os animais nas outras cidades, nas estradas, os cachorros, os gatinhos, quando nós fizemos todo tipo de maldade, nós estamos reproduzindo aquele mesmo gesto que os soldados romanos, que aquelas pessoas que foram impelidas, motivadas por eles, foram enganadas por eles, porque eles aclamaram Jesus quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Depois eles mesmos foram ao Horto das Oliveiras, junto com os soldados, uma turba humana, um grupo enorme de pessoas munidas de cacetetes para prender Jesus. E depois, quando Pilatos pediu se eles queriam que soltasse Barrabás, eles gritaram, solte Barrabás e crucifica Jesus. Eles fizeram o contrário. Hoje se repete muito na nossa vida, nos nossos acontecimentos atuais, pessoas que formam grandes movimentos, que são chamados de movimentos de quadrilhas e que pedem que seja destruído, que seja eliminado certas pessoas. Temos muito na nossa vida pessoas que agem como agiu Pilatos. Pilatos tinha o poder de libertar Jesus. E o que ele fez? Pediu uma bacia para lavar as mãos e disse, eu nada tenho a ver com o sangue desse inocente. E o povo gritava, que recaia sobre nós e sobre nossa família essa culpa, essa responsabilidade. Mas Jesus morreu na cruz, perdoando a todos. Então, todo aquele sofrimento que a gente vê reproduzido nas cidades, onde eles fazem encenações sobre a morte e a paixão de Cristo, que participam artistas, pessoas voluntárias, que nos fazem lembrar aquele momento que Jesus passou, de muito sofrimento, muita dor, de uma forma tão real que a gente fica comovido, a gente fica entristecido e nos leva a repensar sobre a nossa vida, sobre o rumo que nós estamos dando para o nosso planeta, para a nossa humanidade. Então, eu sempre fico pensando que nós devemos considerar que o que está em jogo é a nossa salvação. Se Jesus não tivesse demonstrado esse amor infinito de Deus, se entregando a si mesmo pelo perdão dos nossos pecados, se ele não tivesse enfrentado a morte de cruz e ressuscitado no terceiro dia, nós também iríamos permanecer nas sombras da morte. Nós não teríamos a ressurreição, não teríamos a vida eterna. E foi esse dom, esse presente de Deus que ele nos traz e trouxe ao mundo na Páscoa. Por isso, nós temos que pensar muito seriamente se nós não estamos perdendo a oportunidade de conseguir a nossa salvação, porque é um dom de Deus oferecido a nós. E nós conseguimos isso conforme disse Jesus. Vos deixo um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amar a Deus sobre todas as coisas, e conviver como filhos de Deus, e respeitar o direito das pessoas. Aquele que me ama, disse Jesus, observa meus mandamentos. Falar que tem fé, que acredita, ficar emocionado vendo Jesus sofrer na cruz, é o primeiro passo, mas precisa ir além, nos mover
a agir em conformidade com a vontade de Deus. E assim nós vamos conseguir esse dom de Deus, que é a salvação da nossa alma. Jesus falou também que nós não deveríamos temer aqueles que podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. E sim a Deus, que pode destruir tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Porque aquela alma, aquela pessoa que livremente rejeitar os ensinamentos bíblicos, que negar a Cristo, essa pessoa, com certeza, ela própria está escolhendo o caminho que ela escolheu, que é a perda da ressurreição e da vida eterna. Eu quero deixar a todos vocês essa minha reflexão. Eu falo de mim para mim mesmo, eu não sou exemplo para ninguém, eu não quero ser assim alguém que leva uma mensagem aos outros, mas eu falo para mim também, para minha família e para todos aqueles que escutarem esta mensagem. Desejo, ao encerrar esta minha mensagem da Páscoa, mais uma vez eu reitero, que todos tenham uma Páscoa que não se resume somente em troca de presentes e que não se resuma somente num jantar ou num almoço em família. Isso tudo faz parte. O comércio usa essa data para promover suas vendas, para atrair turismo com as encenações bíblicas, lotam os hotéis e todos ganham com isso. Isso faz parte da nossa vida, mas é preciso dar um sentido, um valor a tudo isso. A gente não comer carne na Sexta-feira Santa, mas comer um belo peixe grelhado, se a gente der um sentido a isso, tem valor, porque Deus não quer o nosso sofrimento, não quer que a gente se martirize, Ele quer que a gente entenda e aceita a grande mensagem de Cristo. Então, quando a gente faz um gesto de dar um presente a uma pessoa, a gente quer dizer àquela pessoa: eu lembrei de você, eu me preocupo com você, eu gosto de você, eu quero que você seja feliz. E as crianças na Páscoa aguardam ela ansiosas para a visita do coelhinho que traz os ovos da Páscoa. E isso é uma coisa bonita, porque o próprio Jesus acolheu todas as crianças e disse: se não vos tornardes como uma dessas crianças, não entrareis no reino do céu. E seguindo ele disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fazeis. Eu encerro contando um fato que muita gente deve ter visto na internet. Um garotinho da Palestina com 9 anos, fugindo de uma bomba que foi lançada, ele perdeu os 2 braços. Ele ficou sem os 2 braços até na altura do ombro. E ele, ao tomar consciência no hospital, olhou para a mãezinha dele e disse: mãe, como é que eu vou te abraçar agora? Então ele retrata todo o sofrimento que o próprio Cristo passou e que se repete até hoje, porque o homem, o ser humano, desde Adão e Eva no paraíso, já vem praticando crimes, pecados, maldades, e Deus propiciou uma oportunidade para a gente conseguir o perdão dos nossos pecados e conseguir a vida eterna. Nos trouxe das trevas, do pecado, para a luz, para a vida. E nós temos que fazer a nossa parte. Eu fico imaginando Maria, que aqui tem a imagem de Nossa Senhora, ela como mãe, que vivenciou todos esses fatos. Então, Maria, a gente faz a oração da Ave Maria dizendo: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Porém, uma espada transpassou o coração dela, porque imagine, Maria vendo seu filho pregado na cruz e morrendo, agonizando e sendo tripudiado, debochado pelo povo que dizia: desce da cruz, salvaste os outros e não salva a ti mesmo, onde está o Deus que tu crês? E Maria presenciou todos esses fatos, e ela foi colocada para nós por Jesus como a mãe do céu e a mãe da humanidade. Então nós temos em Maria um espelho, um exemplo, e quantas mães hoje enfrentam essa realidade, sepultam seus filhos pequenos, vítimas de balas perdidas, vítimas das guerras. As mães hoje, se vê em Maria um exemplo de sofrimento. Quantas mulheres são mortas por feminicídios, por homens que não aceitam a separação? Teve um outro caso também, que o pai levou o menino de bicicleta até a altura de uma ponte e lançou de lá para baixo. E ainda ligou para a esposa dizendo: está vendo? Eu fiz uma besteirinha e agora você vai sofrer. Então ali está uma maldade
terrível, que a gente se escandaliza, que a gente fica sentido com o que fizeram com Jesus, mas desde lá para cá, a humanidade tem feito esse tipo de maldade. Nós tivemos, depois desses acontecimentos da morte e paixão de Cristo, na humanidade ocorreram várias guerras. A Primeira e Segunda Guerra, e no Japão, em Nagasaki e Hiroshima, foi lançada uma bomba com uma crueldade sem tamanho. E hoje nós temos vários países que estão em guerra, que tem povos sofrendo, tem crianças morrendo, e nós aqui temos as mãos atadas. O que nós podemos fazer é rezar e pedir a Deus que a morte e a paixão de Cristo toque os corações desses governantes, dessas pessoas que fazem o mal aqui na terra, para que eles tomem uma decisão, que não ajam como Pilatos, lavando as mãos e dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, porque por trás tem a ação deles. Eu me despeço de vocês, desejando mais uma vez que todos vivam uma Páscoa no verdadeiro sentido que a Páscoa tem, que é a passagem para uma vida nova, uma vida em que a gente acolhe a todos, que a gente convive com todas as diferenças, que a gente não olha o lado político, partidário da pessoa, que a gente não considera outra pessoa um inimigo, e sim um companheiro de caminhada. Nós somos itinerantes aqui na terra, nós somos peregrinos, e o nosso destino é rumo à estância celestial, rumo à glória de Deus. Eu me despeço e desejo uma feliz Páscoa e espero que vocês reflitam e pensam nessa minha mensagem que eu faço no dia de hoje. No mais, eu peço que se inscreva no meu canal, que deixe seu like, que compartilhe com seus amigos, e espero não ter falado algo que ofenda as pessoas, porque não é a minha intenção. A intenção é apenas deixar a minha mensagem marcada nesse dia. Hoje é sábado e amanhã é domingo de Páscoa. E eu desejo que a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo traga muita luz, muita paz, muita força e traga para todos vocês realizações, sucesso e principalmente que vocês se aproximem de Nosso Senhor Jesus Cristo e conquistem para todo mundo a salvação eterna. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.